Meus amigos, e essa semana promete. E esse que vocês veem na foto é Alexandre de Moraes, conhecido como o Xandão, o cara que não respeita a Constituição. Meus amigos, como vocês sabem, Felipe Martins ficou preso por aproximadamente 6 meses sob o argumento de que teria fugido para os Estados Unidos, e durante todo esse período até agora, Felipe Martins tenta confirmar que não esteve nesse período lá nos Estados Unidos. E a investigação juntou então, no caso a investigação da Polícia Federal, juntou aos autos vários documentos indicando que Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. No entanto, como eu disse, a defesa sempre negou, fez perícias, juntou documentos, testemunhas foram ouvidas e Felipe confirmou que de fato não estava. No entanto, a Polícia Federal insiste nisso. Ocorre que agora o FBI apura suposta fraude em documento ligado a Felipe Martins. Então, esses documentos que foram juntados pela Polícia Federal aos autos, ao menos em tese, foram falsificados. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns desses documentos, como esse que vocês veem na tela. Aqui embaixo, marcado de verde, está escrito Felipe, mas o nome, do investigado se escreve Felipe, com um I primeiramente. Aqui tem um E, Felipe, e esse aqui é o documento chamado de I-94. Também, meus amigos, aqui diz que Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos no dia 20 de dezembro de 2022. No entanto, Felipe Martins estava no Brasil nesta data e ele confirmou. Então, como vocês veem, após isso, a defesa solicitou perícias, enfim, está em andamento toda essa investigação e o Alexandre de Moraes pediu para a Polícia Federal se manifestar no prazo de 5 dias e esse prazo está correndo. Pode ser que no dia de hoje a Polícia Federal fale a respeito desses documentos que foram acostados aos autos. Também saiu aqui no Jornal da Cidade que é urgente, FBI entra em cena no caso mais temido por Moraes. E aqui também aquilo que eu falei para vocês, agora Moraes cobra PF em caso de ex-assessor de Bolsonaro. E aqui consta o seguinte: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na quinta-feira que a PF responda em 5 dias se Felipe Martins entrou nos Estados Unidos no final de 2022. O Felipe Martins foi assessor de Jair Bolsonaro e em fevereiro de 2024 foi preso sob a acusação de estar foragido, embora tenha sido prontamente encontrado no Paraná. Uma das acusações era de que ele poderia fugir do Brasil por causa de uma suposta ida aos Estados Unidos junto com o ex-presidente em 30 de dezembro de 2022. E após a prisão consta também que a defesa de Felipe Martins apresentou várias evidências materiais sobre ele não ter deixado o país, inclusive comprovantes de viagem em 31 de dezembro de 2022 com destino ao Paraná. E o caso foi alvo de manifestação da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, que publicou uma nota no dia 10 de outubro declarando que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos na data indicada pela PF e que o ministro se baseou em informações falsas para decretar a prisão preventiva. E é isso que a defesa vem já há meses tentando provar. No entanto, Alexandre de Moraes parece não querer ouvir. E ao longo do processo, outras provas apareceram indicando não ser verdade a ida do ex-assessor para os Estados Unidos. Ainda assim, Alexandre de Moraes manteve Martins preso por aproximadamente 6 meses. E até hoje, o ex-assessor de Bolsonaro está banido das redes sociais e proibido de dar entrevistas para a mídia. E na decisão da quinta-feira, Moraes escreveu o seguinte, veja, ouça aí: durante a instrução processual da presente ação penal,
e em sede de alegações finais, a defesa de Felipe Garcia Martins apresentou documentos de modo a indicar que o réu Felipe Martins não teria entrado nos Estados Unidos em 30 de 12 de 2022. No entanto, o ministro não explica por que desconsiderou até agora informações anteriores que recebeu e que foram amplamente publicadas pela mídia, inclusive pelo Poder 360, no caso onde eu estou lendo essa matéria agora. Parece até, o Alexandre de Moraes parece até um Sherlock Holmes, não é mesmo? Agora ele resolveu descobrir essa prova que já estava acostada aos autos. Então, meus amigos, elementos materiais demonstravam que Martins não havia embarcado para os Estados Unidos em dezembro de 2022 e a decisão de Moraes, entretanto, só se deu depois de nova evidência de que estava errada a alegação da Polícia Federal sobre a fuga de Martins. Eu confesso a vocês que estou muito ansioso em saber o que a Polícia Federal vai alegar nesse caso. Será que eles vão dizer que foi um equívoco? E você? Você acha que eles vão dizer que erramos, né? Erramos e fica por isso mesmo. A prisão de Martins foi um erro, né, do judiciário, né? Vamos, de alguma forma, ressarci-lo, mas, meus amigos, 6 meses preso e até hoje ele não pode sair de casa e não pode usar as redes sociais. Então, e aqui essa matéria do Gazeta do Povo também diz o seguinte: FBI entra no caso que virou tatuagem em Alexandre de Moraes, e é uma matéria muito interessante. Eles discorrem, né, sobre esses fatos e diz o seguinte: após o FBI entrar em cena, o ministro Alexandre de Moraes tenta se livrar de uma tatuagem que não sai nem com raio laser. O escândalo envolvendo a prisão e as acusações contra Felipe Martins, o ex-assessor de Jair Bolsonaro. E aqui diz que, de súbito, né, repentinamente, Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal reexplique em 5 dias a acusação de que Felipe Martins viajou para os Estados Unidos no Réveillon de 2022, no que seria um ato preparatório para a fuga em caso de fracasso de supostos planos golpistas. E aqui a Gazeta do Povo é irônica. Eles dizem o seguinte: o despertar repentino de Moraes tem explicação. Nesta semana, o governo dos Estados Unidos emitiu uma nota oficial confirmando que Felipe Martins jamais entrou no país em dezembro de 2022. Isso desmonta completamente a base da acusação usada pelo ministro para mantê-lo preso por 6 meses. Então, meus amigos, esse absurdo agora é negado também pelos Estados Unidos e não apenas pela defesa. E aqui, para finalizar para vocês, não que Moraes não soubesse que Felipe Martins jamais se ausentou do Brasil naquele período. Tal fato ficou exaustivamente comprovado nos autos pela defesa por meio de tickets de viagem aérea de Brasília a Curitiba na mesma data e comprovantes de geolocalização de celular e deslocamentos utilizando Uber. Então, meus amigos, a defesa comprovou, né? Já juntou, já cansou de apresentar provas, perícias, tudo o que eles poderiam. No entanto, Moraes se fingiu de surdo, não quis ouvir, ouviu apenas a Polícia Federal. No entanto, agora, os Estados Unidos, através de um comunicado oficial, negou essas acusações também e ajuda, assim, Felipe Martins, dizendo que Felipe Martins jamais esteve no período em que a acusação afirma, né? Jamais esteve nos Estados Unidos. Então, meus amigos, o que acordou aqui por fim, né? O que acordou Moraes foi o comunicado categórico da alfândega americana. O registro usado no inquérito brasileiro era falso e está sob investigação para punir culpados. Então, lá nos Estados Unidos, há uma outra investigação rolando e por isso, então, que o FBI entrou no caso. No entanto, vale destacar que não há uma informação oficial dizendo que o FBI está investigando esse caso.
No entanto, diversas fontes confirmam que esse fato está sob investigação. E o que eu não achei aqui para vocês é justamente isso, né? Eu não achei o anúncio público do FBI dizendo que, abre aspas, abrimos investigação no caso Felipe Martins, fecha aspas. Também eu não encontrei relatórios de meios de comunicação ou de organismos oficiais norte-americanos afirmando que o FBI está conduzindo uma investigação sobre ele, e não existe mais evidências sobre isso. O que há de confirmado é que o CBP divulgou um comunicado dizendo que há um registro de entrada ou saída dos Estados Unidos associado ao Felipe Martins, que se mostrou incorreto ou falso. E o registro incorreto ou falso da entrada de Felipe Martins foi citado como base para medidas judiciais no Brasil envolvendo o próprio Felipe Martins. Então, meus amigos, essas são informações que nós iremos ouvir no decorrer dessa semana, né? Será então uma grande reviravolta no caso Felipe Martins? Eu acredito que sim, e também que esse fato está sendo investigado lá nos Estados Unidos e com certeza os culpados serão punidos. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas antes eu peço que você se inscreva, que você curta e não deixe de comentar o nosso canal. Meus amigos, que Deus te abençoe, uma boa semana e até logo, se Deus quiser. Valeu!